Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. A alegria de hoje, né? Casa cheia. Uma alegria que a nossa querida irmã Sueli trouxe para nós, junto aí com a Dina Santos, da Federação Espírita de Pernambuco, com a parceria aí com Bruno Tavares, né? Daqui da nossa casa. E conseguimos, graças a Deus, pela primeira vez na nossa casa, a Sueli hoje está dando essa alegria para nós. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre Sueli, porque nem todos conhecem, né? Sueli nasceu na cidade de Carangola, Minas Gerais, sempre frequentou lugar dedicado ao espiritismo, ainda criança colaborava na evangelização infantil e em campanha de arrecadação de alimentos na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Sueli é médium, autora de dezenas de livros e produtos audiovisuais. Conferencista, renomada, com exposições em todo o Brasil e no exterior. Sueli Caldas Schubert também é definida pelo orador Divaldo Pereira Franco como a maior pesquisadora da atualidade sobre a mediunidade. Aborda temas relacionados ao intercâmbio mediúnico e espiritualidade no programa Ante os Tempos Novos. Fundadora e dirigente da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Desde a juventude, dedica-se às lides espíritas. Grande estudiosa e pesquisadora, apresenta com singular propriedade temas da mesma alta significação: mediunidade, mente, obsessão, psiquismo, fenômenos espíritas, comportamento, evangelho e outros mais, resultado da sua persistência e dedicada busca da compreensão dos desafios existenciais. Sueli adquiriu um precioso e amplo conhecimento que compartilha com seus companheiros de jornada para que todos possam alcançar de forma mais segura a plenitude, e lançou o primeiro livro em 1981, intitulado Obsessão e Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espírita, editado pela FEB. Hoje, Sueli vai conversar um pouquinho com a gente sobre o tema Nas Fronteiras da Nova Era, ok? E, no final, ela vai ter alguns livros, ela trouxe para a gente conhecer, tá certo? Alguns minutinhos com a gente. Ela tem um final de semana aqui bem trabalhado, né? Sueli vai amanhã de manhã, vai fazer uma palestra lá em Carpina, e domingo ela vai estar na Federação Espírita de Pernambuco, ok? Então, os minutos finais dela aqui a gente vai fazer com que ela não fique muito tempo. Ela está cansada, veio de viagem, está o dia inteiro e precisa descansar um pouco. A gente não vai tomar muito tempo dela no final, ok? Mas ela vai dar uma... para que a gente possa adquirir os livros, ok? Vamos passar a palavra à nossa irmã Rosa, e ela fazer a prece de início dos trabalhos. Então, vamos nos concentrar um pouco, elevar nosso pensamento a Deus, Pai amado, Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Nós vos agradecemos por esse momento de estudo, esse momento em que nossas mentes devem se abrir, e nós rogamos ao Pai que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Assim seja.
De acordo com a prece efetuada em teu nome, Senhor Jesus, em nome da equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, que nós pedimos a permissão para dar por iniciado o estudo desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Passemos a palavra à nossa irmã Sueli Caldas. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar nessa casa, que conheço assim de nome, porque no meio espírita, sempre que há assim uma casa, um trabalho que desponta, que traz para nós subsídios e também bons exemplos, nós ficamos conhecendo. E eu já conhecia de nome, portanto, eu já vim aqui em Recife muitas vezes, acho que para mais de 10 vezes, porque uma época que eu vim aqui, que não era muito conhecida, mas já tinha assim, algumas casas espíritas que me convidavam. Eu falei, aqui não é perto de Jaboatão dos Guararapes? Pois é, falei muitas vezes lá naquele Chico Xavier, né? E então, assim, uma cidade e um movimento muito querido ao meu coração. Esse tema é do meu livro, como vocês estão vendo, Nas Fronteiras da Nova Era. Esse livro, quando eu o escrevi, foi para comentar 2 livros psicografados por Divaldo Franco, de autoria de Manuel Filomeno de Miranda. Esses 2 livros são muito importantes. Quando, no ano de 2010, Divaldo lançou primeiro o Transição Planetária, e depois, em 2012, ele vai lançar o Amanhecer de uma Nova Era, lendo esses 2 livros, estudando, meditando, eu achei que deveria escrever algo, uma obra que pudesse desdobrar e comentar essas 2 de Divaldo Franco. E assim surgiu esse livro, no qual nós estamos fazendo esses comentários de determinados pontos da obra para aclarar, porque os autores espirituais, nem sempre eles têm tempo para ficar esmiuçando mais as questões, os exemplos, e também fazer comparações com aquilo que nós já conhecemos. Portanto, muitos outros, em certos momentos, que fala sobre mediunidade, obsessão, eu procurei, então, desdobrar para trazer um esclarecimento maior. E essa obra, ela traz essas explicações todas. Por ser um tema muito extenso, vocês vão notar que eu vou ter que correr um pouquinho. A segunda coisa é que eu vou pular alguns slides, porque senão nós teríamos que ficar aqui até 10 horas, que é um tema para 2 horas, pelo menos. Então, para fazer em 1 hora, no máximo 1h10, nós vamos fazer isso, mas não vai perder em nada a lógica, o raciocínio, a exposição, porque aí eu vou apresentando verbalmente, sem o slide, o slide que eu vou deixando passar. Então, vamos começar, em primeiro lugar, trazendo esse momento em que Jesus vai dizer essa passagem tão importante, ela está no Sermão da Montanha. Vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insosso, com que se há de salgar? Vós sois a luz do mundo. Não se acende a candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Observando esse trecho, nós vamos notar que Jesus nos está motivando. Quando ele fala, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, é claro que ele está falando para um momento que virá, porque nós não estamos nessa condição ainda, mas nós trazemos isso íncito em nós. No futuro, nós vamos chegar nesse ponto. No momento, nós estamos preparando para chegar aí.
Portanto, Jesus está também validando o trabalhador, valorizando e nos dando aquele impulso para que nós possamos, então, no processo evolutivo, um dia chegar nessa situação, o que é muito positivo e muito bom. E, portanto, Jesus está dizendo assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Nós trazemos luz dentro de nós, só que ela ainda está, vamos dizer, submersa nas nossas imperfeições, nas nossas dúvidas, nas nossas dificuldades. E à medida que nós vamos conseguindo dar uma melhorada, que nós vamos sendo pessoas com mais bondade, mais positivas, mais amor, mais solidariedade, a luz ela vai surgindo. E lembremos-nos de André Luiz, no livro Mensageiros, os Mensageiros, quando André Luiz pela primeira vez vai notar que ele estava irradiando luz. E nessa hora ele fica tão emocionado que ele chora, se comove. Portanto, só com um certo tempo de trabalho e tudo mais é que André Luiz vai chegar ao ponto de irradiar luz. Nós temos essa condição. Um dia vamos chegar lá. Mas vamos ver aqui o seguinte. Jesus já falava sobre as muitas moradas. Esse trecho que nós vamos ler agora é de Kardec. Porém, Kardec, quando ele começa aqui esse texto, ele está comentando a frase de Jesus: há muitas moradas na casa do Pai. Quando é que Jesus diz isso? Ele diz no momento em que ele está falando a última ceia. E terminado ali, quando ele vai, logo de imediato, quando ele sair lá para fora, Judas já havia saído da sala e já tinha ido resolver aquele assunto que ele planejara. Só que Judas não queria a morte de Jesus. Tanto é que depois ele fica tão atormentado que tira a própria vida. Mas Jesus vai começar o capítulo 14 de João, dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Portanto, aqui Kardec coloca essa frase: há muitas moradas na casa do Pai. E vai dizer que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento desses mesmos espíritos. Portanto, nós vamos entender que espalhados no universo existem moradas e mais moradas, mundos e mais mundos, galáxias e mais galáxias, nós sabemos disso. E em muitos mundos, em estrelas, nós temos ali, vamos dizer, almas, né, espíritos que encarnam, reencarnam, que fazem morada nesses locais, que são de grande adiantamento. Muito bem, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 2. Mas é importante lembrarmos, dentro dessa sequência de raciocínio, que o progresso é uma lei da natureza. Os mundos constantemente progridem, e especialmente a humanidade que habita, no caso, o nosso orbe terreno. Quando se fala transição, nós estamos falando da transição da humanidade, porque o orbe terreno vai continuar sendo o mesmo. Ele pode até sofrer modificações, mas é o mesmo, não vai mudar. Quem vai mudar é a humanidade. A humanidade precisa melhorar o seu padrão vibratório. Vai ter que melhorar a sua condição para se tornar um mundo de regeneração. Aí sim, a humanidade estará dando um salto de qualidade. Mas então aqui Kardec está dizendo: o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela vontade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prosperem. Marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, o dos vegetais e o da habitação. E não é isso que nós estamos vendo?
nesse mundo atual, nós sabemos que houve um grande progresso do homem, do ser humano, que a sua inteligência é cada vez mais aprimorada, a sua inteligência é cada vez mais fulgurante, vai chegar nesse ponto que nós estamos vendo agora, de alta tecnologia, de refinada e sofisticada tecnologia. E também a ciência, a medicina, tudo progredindo. E as pessoas também precisam cada vez mais se conscientizar da necessidade dessa mudança. Por isso, o progresso do homem acontece. O dos animais, porque, no caso, se nós olharmos os tempos primitivos, se nós olharmos outras eras, nós sabemos que tínhamos até os dinossauros e outras coisas mais, não é? Também uma vegetação na época compatível com os dinossauros que habitavam o planeta, porque a vegetação era também enorme para atender aquelas criaturas muito gigantescas. E também, claro que isso foi aperfeiçoando. Hoje nós temos os animais domésticos que convivem conosco e tudo mais. Então, tudo foi melhorando. Agora, continuando ainda, falando do progresso, da progressão dos mundos, agora é Santo Agostinho, que está dizendo o seguinte: este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje. Ele é chegado a um dos períodos de transformação, agora sim que nós já vamos entrar mais no assunto, né? De transformação, em que de orbe expiatório muda-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Nós sabemos que o nosso planeta, na categoria dos mundos, e Kardec fala sobre isso, tanto ele fala um pouco menos em O Livro dos Espíritos e vai tecer maiores detalhes no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, na categoria dos mundos, a nossa Terra está no patamar de provas e expiações. E sabemos, por Kardec e pelos espíritos superiores, que abaixo do nosso planeta, só mundos primitivos. Portanto, os mundos primitivos estão abaixo dos mundos de provas e expiações. O que quer dizer que o nosso mundo está em penúltimo lugar. E quando nós pensamos nisso, aí que nós falamos, estamos bem atrasados. Porque abaixo de nós só o mundo primitivo. Subimos o quê? Um degrau. Mas agora nós vamos subir outro, não é? Essa mudança é uma mudança de planeta de provas e expiações para de regeneração. O que significa um processo maior, melhor e mais profundo. Nós vamos passar, mas depende da humanidade. Depende da humanidade e nós sabemos que vai haver um expurgo muito grande, porque está previsto. Essa questão planetária, da transição planetária, não é invenção da doutrina. As escrituras mais antigas já falam disso. Já falavam disso, que haveria uma época que tudo iria mudar aqui nesse planeta. E aquelas profecias, profetas, profetisas, sempre falando alguma coisa dessa mudança, que agora está acontecendo. E de uns tempos para cá, isso vem se acentuando e daqui para frente muito mais. Jesus vai falar no próprio sermão profético dessas mudanças todas que nós ainda vamos comentar na noite de hoje. Mas Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, é bom também falarmos um pouquinho sobre Kardec. Porque Kardec, o missionário da terceira revelação, Allan Kardec, um espírito que veio com um cabedal de conhecimentos de tal ordem que ele pôde realmente dialogar com o Espírito da Verdade, por exemplo, e estava ali ele para fazer as perguntas inteligentíssimas, perguntas se nós olharmos e analisarmos da primeira pergunta à última. Se olharmos, por exemplo, na tábua das matérias, no índice, nós vamos encontrar que há um crescendo nas matérias. E Kardec vai começar a primeira pergunta, que é Deus. E essa pergunta é muito comentada.
Mas há um lado dela também que é interessante nós mencionarmos. Quando Kardec fala que é Deus, ele já tirou a ideia de que Deus é alguém. Ele, com a pergunta, ele já está fazendo diferente. Porque se ele falasse quem é Deus, ele estaria colocando Deus, na hipótese da pergunta, não é como alguém, como um espírito, mas que é Deus é diferente. E aí vai o professor Rivaio, com o pseudônimo depois de Kardec, não é? Escrevendo o Livro dos Espíritos, fazendo as perguntas muito inteligentes. E eu digo uma coisa, quando Kardec fazia uma pergunta, ele sabia a resposta. Por quê? Porque ninguém faz uma pergunta, conforme ele faz, sem ter noção da resposta. Uma das perguntas mais importantes de O Livro dos Espíritos é a questão 621. Quando Allan Kardec fala assim, aonde está escrita a lei de Deus? Olha que pergunta. Da onde saiu essa ideia que a lei de Deus poderia estar escrita em algum lugar? E dá ensejo a que os espíritos tenham a resposta mais profunda ali possível. A resposta é na consciência. E aí isso nos remete a fazer um link, por exemplo, na linguagem de hoje, com aquelas promessas de Jesus do reino. Jesus fala, o reino dos céus não está aqui nem ali. O reino dos céus está dentro de vós. Bem, o reino dos céus está dentro de nós, mas aonde? Na cabeça, no cérebro, não é? Na mente, na inteligência. Aonde estará o reino? Quando Allan Kardec faz a pergunta, onde está escrita a lei divina? E sendo a resposta na consciência, descobrimos que o reino está na consciência. Vejam que isso nos remete a uma questão de muita profundidade, mas também de uma beleza, porque nós ficamos sabendo que trazemos em nós, todo ser humano, a lei divina. Até o homem-bomba lá, o torturador, aquela coisa toda que nós estamos vendo ali, esses massacres todos trazem. Todos trazem. Esses espíritos são mais selvagens do que perversos, às vezes, porque o selvagem mata, como também sabe que pode morrer. Então, ele enfrenta tudo, não é? Sem medo. E esses espíritos têm uma perversidade, porque já têm muitas encarnações, mas eles são muito selvagens também. Mas são filhos de Deus, e de repente nós chegamos à conclusão que são irmãos nossos. Meio difícil da gente pensar isso, né? Mas temos que aprender, né? Agora, Kardec vai encerrar o Livro dos Espíritos com essa pergunta aqui. Ele começa com o que é Deus e vai parar lá no 1019, o reinado do bem. A conclusão de tudo é para chegar aqui. O reinado do bem poderá ser implantado na Terra um dia qualquer? Vai haver o bem aqui preponderando? Vejamos a resposta. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a bem habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral, praticando as leis de Deus, o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará. Aqui ele já está falando dessa realidade da mudança. A lei de Deus sendo praticada, o homem atrairá para a terra os bons espíritos, e os maus vão se afastar. Vamos ver como. A continuação da resposta. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus e todos os que tentam deter a marcha das coisas serão daí excluídos. Irão para mundos novos, menos adiantados, para desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento e dos seus irmãos ainda mais atrasados. É a questão última, lá do Livro dos Espíritos. Aqui já está dito tudo. Então, quando
Manuel Filomeno de Miranda vai trazer as explicações no livro Transição Planetária, aqui já estava o Livro dos Espíritos mencionando como isso se daria. Portanto, toda essa obra de Manuel Filomeno de Miranda está perfeitamente embasada, não apenas em O Livro dos Espíritos, mas em outras obras também, porque vamos dizer assim, essa profecia, ela vem, como eu disse, de muito longe. Falando um pouquinho ainda do nosso planeta, na categoria, como eu disse, dos mundos de provas e expiações. Mas há uma lei inexorável, que é a lei do progresso. Portanto, o planeta progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, comprovada pela ciência, que o tornaram mais habitável, por seres cada vez mais aperfeiçoados. E é uma realidade. O ser humano drenou pântanos, foi habitar desertos, tornou desertos habitáveis. Exemplo é Los Angeles, uma cidade que eu conheci. Quando eu estava lá em Los Angeles, eu fiquei encantada pela beleza das flores, dos canteiros, de tudo como é muito bem organizado. Enfim, eu fiquei encantada. E aí, conversando com uma pessoa que estava no grupo onde eu estava naquele momento, essa pessoa disse assim: Los Angeles era um deserto que o homem transformou num jardim. E é verdade. Portanto, o progresso, essa melhoria do próprio planeta acontece, não é? Quando o homem também drena os pântanos, muda os rios para uma certa condição de uma cidade próxima e vai por aí afora, não é? Mas também, ao mesmo tempo, agride a natureza, ao mesmo tempo polui os rios, né? A nossa atmosfera e tudo mais, como todos nós sabemos. Bom, continuando, que o planeta progride moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam, pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e abrandamento dos costumes. Claro que isso tudo já houve, esse progresso, não é? Desenvolvimento da inteligência, desenvolvimento do senso moral e até o abrandamento dos costumes. Muitos países, especialmente no Ocidente, os costumes já foram cada vez mais melhorando, abrandando e tudo mais, em comparação com o que era há décadas atrás, ou décadas não, há centenas de anos atrás. Mas ainda falta muito para melhorar, não é? Agora, as necessidades materiais sucedem-se às necessidades espirituais, porque o ser humano, tendo sido atendida às necessidades de conforto, de habitação, de situação, enfim, da vida, esse ser humano, de repente, ele sente uma coisa que está faltando: o vazio existencial. Ele sente que dentro dele há um vazio, porque essa parte espiritual não foi atendida. O ser humano, na maioria, não tem noção que é um espírito imortal. A noção de que nós somos espíritos imortais muda o foco da vida, quando a pessoa tem uma consciência disso. Mas às vezes a gente já ouviu falar, mas não liga muito. Mas se a pessoa tem uma consciência disso, isso está bem dentro do consciente da pessoa, ela muda. Porque ela vai trabalhar no seu mundo íntimo essa condição espiritual, que vai preencher o vazio, que vai preencher essa lacuna que está dentro da pessoa. É porque o vazio existencial traz a depressão. Muitas pessoas entram numa depressão porque não conseguem preencher isso. Portanto, as necessidades materiais podem estar atendidas, mas as espirituais ainda não, só com o tempo, né? Quando uma revolução social se produz na Terra, diz Kardec em A Gênese, abala também o mundo invisível. Portanto, havendo uma revolução social aqui entre os encarnados, isso repercute no mundo espiritual, onde todas as paixões, boas ou más, se exacerbam,
se tornam mais acerbas, mais acentuadas, como entre vós. A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam frequentemente, já que tudo se conjuga em a natureza, as perturbações dos elementos físicos. Aí que está o X da questão. Porque muita revolução social, muita coisa assim negativa que vai formando uma psicosfera muito densa, isso faz com que a própria condição física do planeta reaja. E aí podem vir terremotos, tsunamis, vulcões entram em erupção, essas coisas todas. Isso está até no sermão profético de Jesus. Isso está também no livro Há 2000 anos. No livro Há 2000 anos, no capítulo intitulado Alvoradas do Reino do Senhor, há uma grande profecia de Jesus, que Emmanuel coloca ali. E Jesus fala exatamente isso, que é para a gente pensar muito. E finalizando, é no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhai, pois, mais para o futuro do que para o presente. Essa frase, meus irmãos, ela é uma verdade tão grande. Trabalhai, pois, mais para o futuro do que para o presente. O Espiritismo é muito avançado. É que nós não temos essa noção. Nós, quando começamos a pensar a doutrina, a pensar o Espiritismo, nós descobrimos isso. Há um livro, No Mundo Maior, de autoria de André Luiz, que a certa altura o espírito Calderaro, que é um espírito muito evoluído e é o instrutor de André Luiz naquela obra, ele fala assim: o homem, abre aspas, a frase é essa: o homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. Portanto, a doutrina, ela vive no futuro da raça. Para auxiliar esse presente que nós estamos vivendo, a doutrina trouxe ideias tão avançadas que é para o futuro. Jesus falou para o futuro também. O que Jesus falou, até nos dias de hoje, nós não conseguimos aprofundar em certas passagens. Então, a linguagem do Cristo é atemporal. A linguagem da doutrina espírita também. Porque isso tudo que nós estamos falando aqui é algo para nós assim corriqueiro. Mas, se nós imaginarmos o futuro, nós vamos ver que nós estamos falando muito adiantadamente. Porque os outros ramos do cristianismo, ainda, sem falar mal deles, estamos falando das ideias. Os outros ramos do cristianismo ainda têm medo de Deus. Por isso, as pessoas dizem assim: eu sou temente a Deus. Claro. Um Deus que manda os seus filhos para o fogo do inferno eterno, tem que ter medo dele. Um Deus é cruel, não é? Um Deus que não admite que aquele filho que foi para o inferno um dia possa se arrepender, melhorar e ser resgatado dali. Então a coisa funciona assim. Só para vocês terem uma ideia, alguém que já ouviu assim, um comentário meu em algum seminário, que estão em CD, DVD, duas senhoras assistiram aquele filme Nosso Lar. Quando o filme passou, eram as duas católicas e vieram conversar comigo. Porque elas ficaram impressionadas e falaram comigo assim, que gostaram muito do filme, que foram ver o filme Nosso Lar, embora sendo católicas, porque elas queriam saber como os espíritas explicam o mundo espiritual. E eu, lógico que eu perguntei a ela: gostaram do filme? Ah, gostamos muito. Só não gostamos de uma coisa. O que foi? O que vocês não gostaram? Do tal do umbral. Nós não gostamos do umbral. Que umbral, aquela coisa horrível, né? Aquela lama, e os espíritos na lama, e o próprio André Luiz caiu de cara na lama, isso ela falando comigo, né? Então, achei aquilo horrível. E eu disse para ela assim: bem, você é católica, né? Sim, acredita no inferno? Ah, sim, acredito. E no inferno não tem aquele fogaréu que fica ardendo para toda a eternidade? Ah, tem. Falei: então, minha filha, olha bem, qual que é preferível? O fogaréu do inferno ou a lama fresquinha do umbral? Porque tem que pensar, não é? É isso que o Espiritismo está fazendo, convidando o povo a pensar, fazendo as pessoas pensarem.
Então, para o futuro que nós estamos falando. Então, temos que trabalhar muito, pensando para diante, né? E aí abre perspectivas novas. Emmanuel, no sermão profético, vamos ver aqui, ele está comentando o sermão profético de Jesus. A frase que Jesus diz assim: quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Essa frase, Emmanuel está comentando. Então, vamos ver o que ele diz. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estiverem na Judéia a procurar os montes. A advertência é profunda, porque pelo termo Judéia devemos tomar como a região espiritual de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximam do mestre para a suprema iluminação. Agora vamos ver ele continuando, porque agora vem Emmanuel vai falar do panorama mundial. Mas isso, meus irmãos, nos anos 40, que esse livro aqui, que é o Caminho, Verdade e Vida, foi escrito nos anos 40. Emmanuel diz assim: em todos os recantos estabelecem-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A Baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir. Ele está falando qual é o panorama mundial da época, anos 40, bem no começo. E isso não é hoje, não é isso que nós estamos vendo. Veja a política, está dizendo aqui: venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. E nós vemos isso hoje, não é? A Baixada está repleta de nevoeiros, que é a poluição psíquica que está acontecendo. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Quem são os lugares santos? Os templos. Os templos. Então, os templos, aonde deveria haver aquela simplicidade, é aqui como esta casa, casa dos humildes. Uma casa que tem conforto, porque o conforto é algo da época atual, mas sem exagero. E é uma casa sem adorno, sem qualquer coisa, como todo centro espírita que se preza. Então, as casas espíritas seguem esse modelo aqui. E por isso, nós temos esse diferencial. E, enquanto isso, nossos irmãos, não é, estão construindo templos e estão arrecadando somas vultosas, não é? A todo momento, porque só se fala nisso, em dinheiro e tudo mais. Então, permanecem cheios de trevas abomináveis, porque Jesus, meus irmãos, não tinha onde repousar a cabeça. Jesus disse assim: as raposas têm seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, e o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Assim era Jesus. Então, o exagero, né, que está acontecendo é algo bastante preocupante, não é? Mas Judéia, que ele fala, é região espiritual. Então, quem estiver na Judéia, ou seja, na região espiritual, fuja para os montes, ou seja, vá para um lugar mais alto. Ele está falando de vibração, de padrão vibratório. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia, quer dizer, na região espiritual, para os montes das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra. Que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho, que semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida.
é uma advertência muito séria, não é? Essa passagem de Jesus está no sermão profético, e se vocês lerem lá em Marcos 13, vocês vão encontrar esse sermão profético. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. E Jesus continua dizendo assim: quem estiver sobre os telhados, não desça. Então, quem estiver sobre os telhados, não desça. Quem estiver no campo, não volte atrás. E Jesus está falando de padrão vibratório. Quem estiver num padrão vibratório mais elevado, na Judéia, aumente isso mais, porque vai para o monte, ou seja, suba o padrão vibratório. Quem estiver no telhado, não desça, suba o padrão vibratório. E quem estiver no campo, na vinha do Senhor, não volte atrás. São as explicações para nós entendermos aquilo que Jesus está dizendo. Joana de Ângeles, vai falar sobre a grande transição. Opera-se na Terra a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. Espíritos renitentes na perversidade, na sensualidade, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores. Ou seja, eles desencarnam aqui e vão nascer lá. Mas não é castigo. Eles não vão para o mundo inferior por um castigo divino. Eles vão por atração vibratória. Porque se a humanidade vai elevar o seu padrão vibratório, os que estão dentro dessa condição de perversidade, de maldade, o padrão vibratório deles é muito baixo. Então, o que acontece? Eles não têm mais condição de ficar aqui. Vão para um mundo que tenha um padrão vibratório compatível com eles. Então, eles vão por atração vibratória. Espíritos nobres chegarão a fim de promoverem o bem e alargarem os horizontes da felicidade humana. A fatalidade da existência humana é a conquista do amor que proporciona plenitude. E ela continua dizendo: missionários do amor e da caridade, de outras esferas, revestindo-se da indumentária carnal para tornar essa fase da luta iluminativa mais amena. Há uma destinação inevitável que expressa a ordem universal e a presença de uma consciência cósmica atuante, que é Deus. Então, há uma destinação inevitável que expressa a ordem universal que existe, não é? No universo. Porque essa ordem do universo é de tal magnitude que nossa mente não alcança. E a consciência cósmica é Deus, o pensamento divino que criou e sustenta o universo, que criou a todos nós e que está presente aqui nesse momento, porque Deus está aqui. Deus está aqui porque Ele está dentro de nós. Então, Deus está em toda parte. É que nós não pressentimos e nem sequer pensamos em Deus. Mas agora começamos a sentir a sua presença. Isso é muito importante. A grande transição prossegue e a única alternativa é examinar a maneira como se apresenta e cooperar para que as sombras que se adentram no mundo sejam diminuídas pelo sol da imortalidade. Isso está nesse livro da Joana, Jesus e Vida, no capítulo 1. E agora, nós vamos entrar propriamente na parte da transição planetária. Isso tudo foi para encaminhar o nosso raciocínio. Nós vamos apresentar a comunicação de um espírito que veio de um plano muito mais alto, que deu o nome de Órion. Ele veio da constelação do Touro, particularmente de uma das Pleiades. A constelação do Touro fica a uma distância de 440 anos-luz do nosso planeta. É vizinho. Porque existem galáxias, existem outras estrelas que estão distantes de nós quase que 1 milhão de anos-luz. Então, essas distâncias são algo assim também incompreensível para a nossa mente atual. Muito bem, Pleiades é um conjunto de estrelas que estão na constelação do Touro. Essas Pleiades, 7 estrelas, que são conhecidas desde a Idade Antiga. A mitologia deu nome para essas estrelas.
estrelas e passou a chamar as 7 estrelas de 7 irmãs. Então, essas 7 irmãs, elas fazem parte dessa constelação, e a principal é Alcíone. É a estrela mais brilhante e a mais evoluída, a humanidade que habita, das Pleiades. Essas 7 irmãs têm uns nomes tão difíceis que não dá nem para a gente falar, porque é coisa lá da mitologia. Então, Órion vai dar uma mensagem. Ele vai falar a respeito dessa transição. E Manuel Filomeno de Miranda vai anotar para nós e registrar essa mensagem de Órion. Então, Órion começa dizendo assim: esta não é a primeira vez que o mundo terreno recebe viajores de outras moradas, atendendo à solicitação de Jesus, qual aconteceu no passado. Da constelação do Cocheiro vieram nobres embaixadores da luz que contribuíram para a construção da humanidade atual. Quem são esses que vieram da constelação do Cocheiro? De onde eles vieram? Da estrela Capela. A estrela Capela fica na constelação do Cocheiro. Então, ele está falando aqui que não é a primeira vez que o mundo terreno recebe esses viajores de outras moradas, porque os habitantes de Capela vieram aqui para o nosso planeta. Isso é muito falado no meio espírita, não é? Existe um livro, Os Exilados de Capela, do comandante Edgar Armon, que é muito conhecido em São Paulo, no estado de São Paulo, porque ele é dali de São Paulo, não é? Então, Edgar Armon é um vulto da doutrina muito conhecido. Muito bem, então ele está dizendo aqui que vieram esses nobres embaixadores da luz, que contribuíram para a construção da humanidade atual, mas também vieram outras inteligências, todavia não moralizadas, que são aqueles espíritos que vieram degradados de Capela. Vejam só que interessante, esses espíritos estavam lá em Capela. Capela, uma estrela que a humanidade ali foi evoluindo. Mas um grupo de espírito atrasado ainda estava prejudicando o progresso de Capela. O que aconteceu? Foram degradados para onde? Para um mundo inferior. Qual era o mundo inferior? A Terra. Então eles vieram para a Terra. Agora, eles eram muito inteligentes, então contribuíram com muita coisa, não é? E essas inteligências aqui, nobres embaixadores da luz, o que foi que eles construíram? As pirâmides. Até hoje ninguém sabe como as pirâmides foram construídas. Até hoje. O Discovery, há pouco tempo, apresentou um documentário sobre as pirâmides, que eu sou fascinada pelas pirâmides, eu gosto demais. Falou em pirâmide, eu estou lá ouvindo para ver que já descobriram alguma coisa. Mas, com toda a parafernália do mundo atual, eles colocaram de frente a pirâmide de Gizé, a maior delas, né? Eles colocaram aquelas coisas todas e o raio laser. O raio laser que entrou lá para dentro da pirâmide, vasculhou aquilo tudo, mas não sabem como que eles conseguiram colocar aquelas pedras, que cada uma delas pesa muito mais do que 1000 toneladas cada uma. Então, é impossível. Não é? Eles não tinham nenhum instrumento, não tinha coisa nenhuma para poder, primeiro para trazer as pedras, porque elas vieram de muito longe. Segundo, para botar lá empilhada. E vamos dizer assim, vai empilhando, e a última lá, como é que eles colocaram as últimas, aquelas mais altas? Como que eles colocaram? Não é? Então não tem explicação para as pirâmides. É muito interessante isso, né? Porque, inclusive, as pirâmides, quando a primeira delas foi ser assim, assaltada, né? Porque foi assaltada, porque falaram, tem tesouros lá dentro, e tinha mesmo, né? E elas não tinham porta para entrar, não, tiveram que abrir buraco. Porque como eles entraram e saíram, ninguém também sabe, né? Então, é uma coisa assim muito interessante. Muito bem, eu posso falar aqui até às 11 da noite, meia-noite, sobre as pirâmides. Então, vamos sair das pirâmides para outras coisas. Muito bem. Então, aqui ainda é Órion dizendo o seguinte: as moradas do Pai são em número infinito, olha que coisa linda, mantendo como é compreensível
intercâmbio de membros. Então, essas moradas em número infinito, elas não ficam isoladas uma das outras, elas mantêm intercâmbio. E isso é maravilhoso, né? De modo a ser preservada a fraternidade sublime, porquanto aqueles mais bem-aquioados devem contribuir em benefício dos menos enriquecidos de momento. Enriquecidos é de cultura, de inteligência e tudo mais. A sublime lei de permutas funciona em intercâmbio de elevado conteúdo espiritual. Esses mundos elevados é uma coisa, assim, notável, né? Se nós começarmos a pensar. Quando eu li isso aqui, eu fiquei emocionada. Quer dizer que nós não estamos realmente sozinhos. Nós temos os visitantes, que muitas vezes eles falam aí, né? E aí acham que é tudo aquele ET, né? Verdinho, orelhão, aquelas coisas todas horrorosas. Mas, segundo o livro dos médiuns, quando Allan Kardec vai falar sobre a forma tipo do ser humano que existe no universo, todos têm essa mesma forma que nós temos, só que bem mais melhorada, né? Então, tudo que a gente acha que está feio em nós, lá nesses mundos não é mais bonito. Não é assim. Sem precisar fazer maquiagem, sem nada. Então, mas nós já melhoramos muito, não vou ficar triste não, porque se nós olharmos aquelas pinturas da Idade Média, ô gente feia na Idade Média, nem nós melhoramos, estão mais bonitinhos e tudo mais. Agora, na Idade Média era nós mesmos que estavam lá, né? Feiosos e tal. É que naquela época achava bonito, né? O que era feio para nós hoje, naquela época era bonito. Muito bem. Tudo se resume, portanto, no dar, que é receber, e no receber, que convida a doar. Agora, esse slide que eu vou apresentar agora são umas reflexões minhas. Diante disso tudo aqui que nós estamos lendo, eu faço as seguintes reflexões. Eu mesmo. Eu me pergunto, já que falamos de distâncias de anos-luz, de que distância veio Jesus para chegar até nós? Não é uma coisa natural de nós pensarmos isso? Se nós estamos falando de galáxias longínquas, e Jesus, de onde que ele veio? De que distância veio Jesus? Foram anos-luz que ele percorreu, ou luz que venceu os infinitos espaços cósmicos dos incipientes sentimentos humanos? De que região ele veio? Jesus veio, ou sempre esteve? Nunca se afastou daqui? Sempre esteve? Eu acho que ele sempre esteve. Então, como ele sempre esteve? Em pensamento. Em pensamento. Porque Jesus é o governador espiritual do planeta. Ele consolidou esse planeta, ele criou o planeta. Quer dizer, recebendo a nebulosa, porque a criação é divina. Então, uma parte da nebulosa solar, não é? Que é assim que rezam as tradições, veio a constituir o nosso orbe, que foi entregue a Jesus, para que ele pudesse modelar, vamos dizer assim, moldar o nosso planeta. Então, Jesus é o governador espiritual do planeta. Ele sempre esteve em pensamento, sustentando, dirigindo, orientando, mas os seres humanos são desobedientes. Nós temos o nosso livre-arbítrio, isso é importante lembrar. Então, o livre-arbítrio não é tolhido da pessoa, você não pode ir mais, porque senão está fazendo coisa errada. Não é assim. A pessoa faz, depois ela aguenta as consequências, que é a lei de ação e reação, não é? Muito bem, então, quando ele encarnou aqui no planeta, aí ele veio para estar aqui conosco, não é? Para deixar para nós o maior legado que o mundo já teve, que é a lei de amor. Muito bem. Agora, eu ainda continuo perguntando, né? Que tempo, eu pergunto, mas eu mesmo sei a resposta não, tá? Que tempo teria que ser superado de lá até aqui? Ou seja, o ponto decisivo, o quando se torna onde? O tempo se torna local, não é? Mas, meus irmãos, quando nós pensamos assim, de que altura veio Jesus, de que distância veio Jesus, nós temos uma coisa para lembrar, é uma questão de padrão vibratório. O padrão vibratório do Cristo, de altíssima voltagem,
claro que ele não podia encarnar aqui no nosso planeta sem adaptar o seu padrão vibratório ao do nosso planetinha atrasado. Porque o padrão vibratório dele era altíssimo. Para nós lembrarmos um pouquinho, para entender um pouquinho, né? Falamos uma coisa muito grosseira, é o transformador, que a eletricidade vem para as casas, não é, sendo adaptada para isso. Então, o padrão vibratório de Jesus foi adaptado para ele estar aqui conosco. Nós temos um exemplo disso quando Jesus vai ao Monte Tabor para orar. Quem que ele levou para subir lá no Monte Tabor? Ele levou Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Os três eram grandes médiuns, poderosos. Então, lá em cima, Jesus vai orar a Deus. E nessa hora vai acontecer a transfiguração. Porque, de repente, Jesus foi ficando tão iluminado, que essa passagem está registrada em Mateus 17. Então, segundo Mateus, as vestes de Jesus ficaram mais brilhantes do que o sol. Jesus deixou ver um pouquinho, né? Não deve ter sido tudo, um pouquinho da sua grande evolução espiritual. Portanto, Jesus, o nosso governador espiritual, não é? Veio à Terra. Mas no padrão vibratório adaptado, adequado à nossa condição tão atrasada. O amor universal transcende tudo isso e o tempo se fez onde deveria ser. Mas vamos continuar. Agora vem o Órion de novo, porque isso aqui foi um momento da minha reflexão. Vem Órion. Órion continua dizendo: os novos obreiros do Senhor se sucederão ininterruptamente, alterando os hábitos sociais, os costumes morais, a literatura e a arte, o conhecimento em geral, ciência e tecnologia. Lembremos das crianças de hoje. Quem convive com criança pequena, 1, 2 anos, 3 anos, criança de colo, vão ver a inteligência das crianças. É uma coisa assim surpreendente, absurda. As crianças são muito inteligentes. É uma coisa assim assustadora, a inteligência dessas crianças, não é? E elas estão assim, às vezes até impressionando os adultos muito, não é? Há pouco tempo eu estava em Barbacena, ali perto de Juiz de Fora. Eu fui lá para fazer palestra e então o senhor que me levou de um lado para outro, ele começou a contar o caso da neta dele. Então a neta dele, Ana Carolina, quando ela estava com 6 anos, a tia dela teve um nenenzinho. O meninozinho chamou Pedro. Quando o Pedro tinha 2 dias de vida, 2 dias, ela resolveu escrever um bilhete, um cartãozinho para o priminho, Ana Carolina. Claro que ele ia ler muitos anos depois, né? Mas aí ela escreveu um cartãozinho para o priminho dela e escreveu assim: querido primo Pedro, seja bem-vindo a esta terra. Mas eu quero lhe dizer que a vida aqui não é nada fácil. Beijos, Ana Carolina. Aí o avô começou a analisar comigo o bilhete. Veja que ela escreveu assim: seja bem-vindo a esta terra. O normal seria ela falar assim: seja bem-vindo à terra. Todo mundo falaria assim: seja bem-vinda a esta terra, como se já conhecessem outras. E foi logo avisando que a vida aqui é difícil, para ele já ficar bem avisado. E aí a gente vai vendo assim esses casos e mais casos. Eu agora tenho uma bisneta. A minha bisneta já está com 5 anos, filha do meu neto mais velho. Então, essa menina, quando ela estava assim com 2 anos, ela conheceu muito pouco o avô, marido da minha filha. Porque o avô, por essa época, já estava doente. E então ele acabou desencarnando. E ela teve pouquíssimo contato com ele. 2 anos depois da desencarnação dele, um dia ela estava lá brincando, de repente ela falou assim: o vô Luiz está aqui. Aí todo mundo ficou assim, o vô chamava Luiz Fernando.
Aí todo mundo ficou assim, o que foi ali? Ah, é o vô Luiz que está aqui. Então, ficou batendo nessa tecla, o vô Luiz está aqui, o vô Luiz está aqui. E, por fim, era a véspera do dia dos namorados. Ela virou para a vó, para a viúva do Luiz, né? E falou assim, vó, o que você vai dar para o vô Luiz no dia dos namorados? Aí ela falou assim, não posso dar nada para o Luiz, né? Porque essa minha bisneta está sendo criada na evangelização espírita, todos lá são espíritas, né? Então, ela sabe certas coisas. Aí minha filha falou com ela assim, porque ele já está no mundo espiritual, ele não está mais aqui conosco, ele não tem presente para dar para ele. Ela ficou assim, mas é dia dos namorados, né? Aí a Lívia teve uma ideia, minha filha, falou assim, para o vô Luiz, sabe o que nós podemos dar para ele? O que ele quer de presente é nós rezarmos. Vamos rezar para ele? Aí ela ficou feliz. Aí rezaram e pronto. Agora, ela continua vendo o vô Luiz. Vira e mexe, ela fala, vô Luiz está aqui. Essa mediunidade, assim, criança muito pequena, pode desaparecer com a idade. À medida que os anos vão chegando, é tanta coisa que a criança começa a fazer na escola, às vezes vai para o balé, às vezes vai para inglês, é tanta coisa da vida material que, de repente, aquilo vai diluindo e desaparece. Que pode aparecer ou não na adolescência. Às vezes não aparece, não. Às vezes pode ser que sim. Eu sempre falo assim, em mediunidade, pode ser que sim, pode ser que não. Porque dependendo daquilo que a pessoa precisa, daquilo que é necessário para a vida da criatura, não é? Então, essa mediunidade pode aflorar mais adiante ou nunca mais aparecer. Mas é porque a criança pequena, o espírito traz muito ainda a facilidade das lembranças do passado. Então, são essas crianças da era nova, não é, que estão chegando. Esses conhecimentos aqui, porque vê aqui, o Ório está falando, que esses obreiros vão alterar os hábitos sociais, os costumes morais, tudo. A literatura, a arte, conhecimento, porque nós estamos precisando. Nós estamos precisando pegar isso tudo que tem aí e jogar no lixo. Porque música, letras, danças, essas coisas todas, artistas plásticos, com essas coisas horrorosas que andam por aí. Então, se você olhar os clássicos, você vai ver que aquela época era uma época de espíritos evoluídos, que trouxeram o que hoje é chamado de música erudita, não é? Essas coisas eruditas e tal. Aqueles são espíritos que tinham um padrão evolutivo maior, não é? Padrão vibratório e tudo. E no dia de hoje, não. O que a gente vê é esse criança, olha, lá em casa é uma coisa muito interessante, porque eu tenho 2 rapazes que moram comigo, 2 netos, minha filha e os 2 netos, né? Que são solteiros, um tem 22 anos, o outro tem 18 anos. E então, às vezes, lá nós combinamos, que moramos em apartamento, com 3 quartos, tem um quarto que fica os 2, o outro é minha filha, o outro eu. Então, acontece que combinamos que ninguém vai botar a música alta, porque cada um tem um tipo de gosto, né? Então, todos respeitam há anos, ninguém põe música alto. Muito bem, então, tem as caixas de som, tem tudo, mas não fica alto, não. Eu não sei se quando eu viro as costas eles aumentam muito, eu não sei, né? Muito bem, então, outro dia, de propósito, eu estava ouvindo o André Bocelli cantando. Eu deixei a porta do meu quarto aberta, que fica pegada ao quarto dos meninos, né? Então, a porta aberta, deixei um pouco mais alto, para ver se eles ouvem alguma música. Outra hora eu ponho uma música lá, André Rieu tocando uma música qualquer e tal, qualquer coisa, um pouquinho mais alto para ver. Mas aí eu ouço um barulhinho, sabe o que eles fazem? Vem devagarzinho e fecha a porta do meu quarto. Que é para eles não ouvirem, né? Então eles não querem ouvir. Então não foram educados. Eu fui educado ouvindo ópera, porque meu pai gostava de ópera. Então todo domingo ele acordava a gente com ópera. Então eu conheço muitas óperas. Olha como que o gosto vai apurando, né? Então a gente vai trabalhando isso. Né? E é o que está faltando nesse momento no nosso mundo, né? Porque a feiura está imperando. Vamos e venhamos, que é tudo uma feiura danada. As danças, as roupas, tudo, as músicas, as letras, é uma feiura que você fica assim, estarrecido, né?
Então, tirando raras exceções, que sempre existe, né? Então, vão afetar também a ciência, a tecnologia, imprimindo novos textos de beleza, porque é beleza que nós estamos precisando, né? E aí, agora, até já estamos caminhando para o nosso final. Então, o livro, propriamente dito, ele traz uma série de... os dois livros, né? E o meu livro, comentando os dois, traz uma série de pontos importantíssimos que nós vamos, aos poucos, desdobrando, vamos comentando e tudo mais. Então, nós já falamos aqui, porque vem espíritos de outras esferas. Já falamos, para ajudar... Mas é importante agora aprofundar um pouquinho, para ajudar o progresso da nossa humanidade. Eles vêm, não é? Estão nascendo aqui, eles não estão reencarnando, porque nunca vieram aqui. São espíritos que vêm por amor, não vêm por degredo, não vêm por amor, porque vêm para ajudar. Agora, esses espíritos, por serem muito evoluídos, eles não chegam aqui na atmosfera da Terra, na psicosfera da Terra, e logo encarnam. Não. Eles têm que passar por uma adaptação. Então, nas colônias espirituais que existem, tipo assim, nosso lar, existem muitas outras colônias espirituais. Esses espíritos estão vindo para as colônias espirituais, aonde eles vão adaptando o padrão vibratório deles, aonde eles têm aulas sobre a mentalidade da Terra. Porque a nossa mentalidade em relação a deles dá uma defasagem, né? Então é preciso que eles sejam também ambientados. Aí sim, depois disso, eles encarnam. E já tem aqueles casais, muitos e muitos, espalhados por aí afora, de todos os povos, religiões, e de tudo mais, raças, eles vão, então, encarnando para ajudar. E nós, aos poucos, vamos identificá-los. Mas não temos que ficar também assim, será que esse meu filho veio das Pleiades? Será que ele veio lá de Alcione, né? Ah, ele tem uma cara de Alcione. Nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Para não ficarmos rotulando, né? Que é perigoso. Muito bem, já falei sobre o Emmanuel, o sermão profético, não é? Então, esse sermão profético, ele é muito extenso. E nós vamos encontrá-lo em Marcos, vamos encontrar em Mateus, não é? Marcos 13, Mateus 17, nós citamos... Não, Mateus é a partir... porque depois vem o Sermão do Monte, depois é que vem mais adiante, né? Então, estou fazendo um pouquinho de confusão com a transfiguração de Jesus, que é no capítulo 17. Agora, Emmanuel fala de espíritos de outras estrelas. Olha, Emmanuel fala no livro Renúncia, porque Emmanuel tem 5 romances. 5 romances ditados por Emmanuel a Chico Xavier. A obra de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, foi aquilo que a gente chama de Canto de Cisne, quer dizer, a obra mais importante de Chico Xavier foi toda ela psicografada em Pedro Leopoldo. Quando ele foi para Uberaba, já foi uma outra época, um outro tipo de trabalho, que não estou desprezando, porque um trabalho tem uma característica, outro tem outra. Mas, então, os 5 romances de Emmanuel precisam ser conhecidos. E eu sei que as pessoas hoje até estão largando de lado muitas das coisas de Chico, porque estão vindo muitas obras agora, né, novas, muitos romances, mas nenhum chega aos pés dos 5 romances de Emmanuel. Então, há 2000 anos e 50 anos depois, e Paulo e Estevão são um máximo. Agora, no livro Há 2000 anos, Jesus tem uma grande profecia. Ele faz uma grande profecia, que está no capítulo da segunda parte do livro. O capítulo é intitulado Alvoradas do Reino do Senhor. Então, ali ele faz esse sermão profético. Agora, falar em outras estrelas, ele fala no livro Renúncia. Quando, bem no primeiro capítulo, ele fala que Alcione, que é a personagem principal do livro,
do livro Renúncia, Alcione morava numa estrela que tinha 3 sóis. Então, nós já estamos vendo Emmanuel trazendo essa notícia desse local, da onde ela morava, né? Era uma estrela com nada mais, nada menos que 3 sóis. Então, aí a gente vê essa questão desses espíritos que estão aqui na Terra. Naquela época já tinha um ou outro por aqui, né? Qual a situação da humanidade no momento? Todos sabemos. Nós estamos passando um momento preocupante, muito preocupante. O nosso Brasil está passando um momento muito preocupante. E a nossa humanidade também. A humanidade como um todo está vivendo um momento grave, muito grave. Com aquela guerra lá, aquelas guerras, aquela coisa toda que está acontecendo lá, que é algo assim que nos preocupa muito, não é? E porque isso tudo faz parte de uma grande programação espiritual. Mas nós não podemos desanimar, porque sabemos que Jesus está comandando isso tudo, né? E como diz o Espírito Bittencourt Sampaio, Jesus está no leme. A Terra é como se fosse uma grande nau, e Jesus está no leme, conduzindo essa nau. A tragédia do tsunami é contada no livro Amanhecer de uma Nova Era, onde desencarnaram mais de 200 mil pessoas, não é? Que ali no Oceano Índico, especialmente, onde houve o tsunami. Muito bem, então, é muito bonito observarmos como os espíritos que desencarnaram daquela maneira estavam sendo resgatados. Então, espíritos agarrados aos despojos, né? Não sabendo que morreram, não sabendo o que tinha acontecido, né? Porque essas tragédias assim, elas são tão rápidas que a pessoa não se dá conta, ou seja, o espírito que desencarnou ali não dá conta. Está ainda preso ao corpo físico, mesmo que ele esteja em decomposição. Fica preso ali, não consegue se desvencilhar, porque os seus pensamentos, porque tudo mais, ainda está muito agarrado, né? E agora aqui, né, o assédio às casas espíritas, porque, meus irmãos, o assédio dos nossos irmãos obsessores, dos nossos irmãos que querem impedir o progresso da doutrina, a divulgação da doutrina, é muito grande. Aonde que eles vão buscar o ponto fraco para impedir, para atrapalhar esse progresso? Através de nós mesmos. Não é? De cada um de nós, podendo tirar um do caminho, tiram. E aí a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso, né? Então, tem sempre assédio desses nossos irmãos, as casas espíritas e as pessoas. E aqui o caso Anacleto, que não dá tempo de contar, não é? E lembrando que Dr. Bezerra de Menezes e Francisco de Assis, especialmente Francisco de Assis, que está dirigindo tudo isso no momento, né? E, para encerrar, nós vamos falar aqui Jesus e os 500 da Galileia. Esse é um capítulo do livro Boa Nova, que eu há muitos anos já comento esse capítulo aqui, porque eu acho muito bonito e nos interessa muito. No livro Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, não é? Ele fala o seguinte, que depois da crucificação do Mestre e a ressurreição, quando Jesus começa a aparecer para muitos dos discípulos, primeiro a Maria de Magdala, depois a mãe dele, aqueles que estavam na estrada de Emaús, Jesus vai aparecendo. Mas havia um grupo de 500 seguidores do Mestre, que seguiam Jesus à distância. Então, quando Jesus desencarnou, que foi crucificado e morreu na cruz, eles ficaram sabendo que Jesus apareceu. Apareceu para uns, para outros, e que então começaram a querer que Jesus aparecesse para eles também. Eles se reuniam no campo. Eles eram 500 pessoas. Para não chamar a atenção dos policiais, dos soldados de César, não é? Então, eles passaram a se reunir no campo, distante da cidade. E ali eles ouviam as pregações de Tiago, de Pedro, de João, de Bartolomeu. Eles ficavam, Filipes, cada hora era um que ia lá fazer uma pregação.
Então, numa certa tarde, Jesus vai aparecer para eles. E Humberto de Campos disse que naquele momento que a tarde estava assim muito silenciosa e eles todos reunidos, Jesus aparece. E Jesus vai dizer o seguinte: amados, eis que retomo a vida em meu Pai, para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas a meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. E ainda continua dizendo, depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime de redenção pelas verdades do Evangelho. Eles são semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. E aí ficamos a nos perguntar, o que é ser fermento? Vamos olhar o texto anterior. Enviei meus discípulos como ovelhas, a meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos. Então, Jesus estava recomendando que eles fizessem o mesmo. E depois ele vai dar mais detalhes, que ele confiava a eles a tarefa sublime de redenção pelas verdades. Eles são semeadores, quer dizer, os discípulos, e vós sereis o fermento divino. Que é ser fermento? Jesus tem a parábola do fermento, que é pequena. Jesus fala assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher coloca na farinha, 3 medidas, para levedar a massa. Só isso. É uma pequena parábola. Muito bem, então, fermento tem a propriedade de fazer crescer. Jesus está dizendo, se nós formos por esse caminho, que eles deveriam fermentar o quê? Ideias, pregar o Evangelho, porque aí eles seriam fermento, fermentando ideias, fazendo o povo crescer, fermento divino. Eles seriam os herdeiros iniciais dos bens divinos. Aí ficamos a nos perguntar, será que nós também podemos fazer o papel de fermento? Podemos. E fazemos muitas vezes. Vem uma pessoa, pergunta uma coisa que a doutrina tem para nos ensinar, nós aclaramos aquele problema, nós ajudamos a pessoa que está, por exemplo, desanimada, depressiva, isso e aquilo, nós ajudamos. Na Casa Espírita, como o trabalho de socorro, de ajuda é grande, não é? Então nós estamos sendo fermento. Durante a trajetória da humanidade, muitos vultos exerceram o papel de fermento. Nós podemos lembrar Gandhi, Francisco de Assis, nós podemos lembrar Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, não é? Todos esses exerceram o papel de fermento. Agora, Dona Zilda Arnes, que mulher extraordinária, ajudou 2 milhões de crianças, não é? Então, são pessoas que são fermento realmente. Nós podemos ser um pouquinho de fermento daqui, um pouquinho de fermento dali, não é? Então, meus irmãos, bem em cima do horário que eu marquei para encerrar, nós vamos agora apresentar aqui um PowerPoint. E esse PowerPoint, vamos ver. Essa é o Cristo Redentor, né, lá do Rio, que é perfeito, né? Isso aí é uma perfeição. Então vamos ver agora a oração do Espírito José Silvério Horta, psicografia de Chico Xavier, que está no livro Parnaso de Além-Túmulo. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração
o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, assim seja. Nesse momento eu agradeço muito a presença de vocês, a vibração amorosa, carinhosa que eu pude captar aqui desse ambiente, a presença desses amigos espirituais. Agradeço. Que Jesus abençoe e ampare a todos, ampare essa casa, para que continue no rumo da luz, como está agora. Muita paz, muito obrigada e até uma próxima vez. Nós também queremos agradecer a presença de todos, querendo agradecer principalmente a nossa irmã, e que várias outras oportunidades como esta, dela estar aqui em Recife, se for possível, que ela possa retornar. Bom, meus irmãos, é uma maravilha, né? Infelizmente o relógio é materialista e nos chama, mas tenho certeza que a gente passaria o resto da noite aqui escutando a conversar conosco, passar para nós suas experiências, que é sempre maravilhoso. Bom, ela precisa de um tempinho, então vamos passar a palavra ao nosso irmão João Peixoto, daqui da nossa casa, para que ele possa proferir a prece de encerramento, em nome de Deus, em nome de Jesus. Fechemos os olhos e concentremos em Jesus e Deus Pai. Jesus amado Deus Pai, obrigado, Senhor, por este banquete espiritual que hoje recebemos, vindo pelo instrumento da irmã Sueli, trazendo este cabedal de conhecimento para todos nós, para que sirva de aprendizado e que possamos aproveitar em nossas vidas. Que Jesus abençoe a todos nós. Que o Dr. Bezerra de Menezes, também aqui presente. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Assim seja. De acordo com a prece efetuada em Teu nome, Senhor Jesus, que agradecemos a Tua presença no meio de nós, a Tua assistência amada e amiga de toda a equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, que pedimos também para que possamos retornar para nossos lares envolvidos com todos os fluidos benéficos que recebemos e que também possamos distribuí-los com nossos amigos, familiares, amigos, vizinhos e todos os que estiverem ao nosso redor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Os livros que ela trouxe estão aí na livraria, tá? Ela vai passar um tempinho lá. Foi horrível. Nós vamos para a livraria, né? O Euclides vai... Hoje não, né? Porque eu me lembro que isso foi dito. Tá certo. Obrigada.
Bruno tá aí fora. Tá. Vamos para a livraria um pouquinho. Eu notei que Eu já- o pessoal Oi. aqui é assim alegre, né?